Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando então no estudo do livro Missionários da Luz, nós estamos vendo o capítulo 7º, Socorro Espiritual. Nós paramos num ponto na semana passada em que estava acontecendo ali um socorro a um senhor, né, que estava prestes a desencarnar, com situações ali bem complicadas do seu próprio, criadas por ele mesmo, né? Como diz o Alexandre, o instrutor, preocupações desnecessárias ou preocupações muito exageradas sobre o dia a dia, cotidiano, as nossas atividades diárias, a nossa vida material. E isso traz ali um resultado, traz uma, traz problemas para nós, de doenças, né, físicas, de complicações ali físicas, decorrentes dessas preocupações exageradas. E ele estava nessa situação onde a mãe dele, desencarnada já, pedindo socorro ali a Alexandre e sua equipe para que ajudassem ele. E paramos aqui neste momento onde está acontecendo esse auxílio para que ele tenha mais alguns meses ali de vida na matéria, né? Para resolver alguns problemas que ele tem que resolver ainda antes do seu desencarne. E eles estão prestando toda assistência. Alexandre chama equipes de socorro que estão próximas ali à casa dele, né? Para que elas ajudem, auxiliem ali nas energias para que ele tenha a assistência. E nós paramos exatamente nesse ponto. Vou continuar a leitura para nós irmos refletindo. Aí ele, vamos pegar um ponto aqui onde nós paramos. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Então o Alexandre está recomendando à mãe dele, né, que para que em espírito ela o alerte desses excessos de preocupações. E ele diz, né, principalmente à noite, quando a nossa circulação ela diminui e aí acontecem aqui o nosso metabolismo físico, né, ele tem uma queda ali na sua natural, né, do repouso, e é onde acontece, como eles falam, desastres circulatórios, porque esse senhor ele estava prestes a ter um derrame cerebral, né, com as suas preocupações excessivas, sobrecarregando a área do cérebro, a área circulatória do cérebro. Então Alexandre recomenda para que ela, em intuição, diga a ele para ter esse cuidado. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, quer dizer, se ele não der ouvidos a esses cuidados, a ter essas precauções, né, de modificação de pensamento, de sentimentos, talvez desencarne antes dos 5 meses, que era o tempo previsto, que eles estavam estimando que ele teria a mais ali para resolver as questões materiais da vida dele. Toda a cautela é indispensável. A genitora agradeceu, comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista, encarnado, que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo. E via então o inesperado. O doente, grave,
reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível. Abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente: Socorro, socorro, acudam-me, por amor de Deus. Eu morro, eu morro. Algumas jovens acorreram, espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Então ele, com esses gritos de socorro, ele acabou ali acordando as filhas que estavam num quarto ao lado, né, adormecidas num quarto ao lado. E elas vieram em socorro do pai. Papai, papai, exclamavam lacrimosas. Que foi isso? Estou morrendo, clamava o enfermo, em voz pungente. Chamem o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas, em pranto convulso. Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar, e depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me socorrido diante da estranheza que a atividade alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos, por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Olha só, interessante o que Alexandre fala, né? Porque já que os encarnados estavam ali nessa correria que ele, como ele descreve aqui, se atropelando, né, uns aos outros para dar assistência ao pai, esse irmão Afonso, que ele pede para o irmão Francisco, que é o espírito desencarnado, orientador também, para que passe instruções a Afonso. Afonso era o encarnado que estava ali aplicando passes no Senhor, né? E aí eles pedem para que para se retirarem, porque eles já estavam, o trabalho deles já tinha sido completado. O doente, semilúcido, prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto ao do enfermo, velando devotada e humilde. Aí a equipe do Alexandre sai, né, do ambiente, deixa ali por conta dos encarnados assistência ao enfermo, que o médico ali já estava chegando. O trabalho deles já havia sido completado. E iam provavelmente para outra atividade. Na via pública, pedi ao André Luiz dizendo, na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava, solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? O André Luiz sempre curioso, né, com relação a aprender, curiosidade
positiva ali, no sentido de sempre ter aprendizado. E agora que ele estava junto desse novo grupo de assistência do irmão Francisco, ele tinha ali algumas coisas que ele gostaria de saber, então ele começa a perguntar. Então, seu núcleo procede de nossa colônia? Aí ele responde, sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. Então, todos eles eram da mesma colônia, né? Alexandre, o André Luiz estava ligado ao nosso lar, esse novo grupo também estava ligado ao nosso lar, e ele diz aqui que são inúmeros grupos de assistência que estão na crosta terrestre, prestando ali esse tipo de ajuda para nós encarnados, né? E a gente muitas vezes não tem essa consciência dessa ajuda. Muitas pessoas acham que estão desamparadas, né? Que não estão sendo auxiliadas. E é porque é nossa ignorância ainda nesse sentido, né? Falta de percepção mesmo dessa ajuda constante ao nosso lado. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco, gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Interessante essa afirmação. E nós já podemos ter passado por isso. À noite as coisas parece que se agravam mais, se complicam, ficam mais sérias, né? Coisas que durante o dia passamos, né, muitas vezes sem perceber aquela dificuldade, mas que à noite, à medida que a noite vai chegando, convivência com outras pessoas também mostram isso, que a pessoa vai ficando mais deprimida, mais triste à noite, vai ficando mais preocupada com o anoitecer, e se agravam, coisas que se agravam à noite, né? Depressões, doenças, dores, os sentimentos parece que ficam mais fortes durante a noite. É o que ele explica aqui, né? Sobre os raios solares, destroem grande parte das criações mentais inferiores. Já à noite isso não acontece, que a lua, o magnetismo lunar, favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Interessante essa afirmação, né? Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isto, porém, não importa. Outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Então, ele está aqui reafirmando a assistência desses grupos, né, aos encarnados, e diz aqui que a indiferença que os encarnados têm para com eles, a não percepção,
né? Ao achar-se abandonados, ao achar-se sem assistência, ao passo que eles estão sempre ao nosso lado, estão sempre nos assistindo, como ele explica anteriormente, cada um na sua especialidade, né? Cada grupo especializado num determinado sentimento, numa determinada área de atuação. Eles se subdividem, se organizam dessa forma para nos ajudar, e ele volta a reforçar aqui, principalmente à noite, onde nós nos desprendemos do nosso corpo físico, onde nós somos mais facilmente acessados por eles, né? Ao nosso adormecimento físico e ao desprendimento do espírito, onde eles têm muito mais facilmente acesso a nós. À noite isso acontece com mais facilidade. Então, vamos refletir nessas palavras aqui, nesse texto que nós lemos hoje, e confiar verdadeiramente nesse tipo de assistência, confiar que ela existe em nós, né? Que não, jamais estamos sós, jamais estamos abandonados. Vamos ficando por aqui hoje. Na próxima semana daremos continuidade às leituras e às explicações. Fiquem todos em paz, tenham todos uma excelente semana.